As notícias do São Paulo, bora falar sobre o retorno de Rafinha, que tem grandes chances de acontecer, e bora trazer detalhes sobre isso. Tem um outro diretor que tem sido muito cotado, a gente vai trazer detalhes sobre isso. Um jogador está de saída e é Alisson. Negociações avançaram, bora trazer alguns detalhes. São Paulo classificado para a final da Copinha e uma revolta que eu acho que a gente precisa ter nessa sexta-feira para pressionar para o clássico de amanhã. A gente vai trazer alguns detalhes. Só antes, aqui embaixo na descrição tem um link para você se tornar membro do canal e ter conteúdo exclusivo direto. Solto várias informações exclusivas lá para os membros do canal, tá? Só antes, eu não sei como é que estamos de eco, tá? Talvez o vídeo hoje tenha um pouquinho de eco. E aqui o fundo, né? Eu estou de mudança, me mudarei hoje, né? Então as coisas aqui estão totalmente arrumadas ali para levar e tudo, tá uma baguncinha. Só que aí provavelmente já no vídeo das 5 horas já vai estar na nova casa e a gente vai conseguir estruturar. Em breve teremos grandes novidades, inclusive com essa mudança, tá? Mudança de cenário, Ixi! Tem muita coisa boa para ver ainda nesse 2026 e logo logo vocês vão aos poucos sabendo as novidades, tá? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo está na final da Copinha mais uma vez e agora vai em busca do título, o que seria mais um título da era Alan Barcelos. O São Paulo não deu chances para o Ibrachina, né? Desde o começo do jogo pressionou, o time que fez uma boa campanha também acabou, né, não conseguindo ali segurar o São Paulo. São Paulo desde o primeiro minuto dominante, abre o placar logo cedo, os gols foi 4-1, né? Os gols foram marcados por Paulinho, Gustavo Santana, Isaac e Igor Felisberto. É mais um time importante que o São Paulo tem, é mais jogadores revelados no clube que podemos ter nesta temporada ainda, né? São vários talentos, acho que independentemente se conquistar ou não o título, o São Paulo tem muitos talentos. O goleiro, o JP, é muito bom goleiro. O Igor Felisberto e o Felipe. Felipe, para mim, foi uma grata surpresa, né? Porque ele inicia como reserva por conta do Nicolas, mas o Nicolas é chamado para os profissionais. E aí o Felipe também joga muito bem, o Felipe, tá? Eu gosto da dupla de zaga, eu gosto mais do Isaac do que do Osório, mas acho que o Osório é bom zagueiro também. Os dois volantes, o Matheus Ferreira e o Jorge, o Matheus Ferreira que não jogou nesse último jogo. O Pedro Ferreira, para mim, é um grande diferencial desse time. Tem o Paulinho. O Gustavo Santana, que acho que é um bom atacante. Acho que, né, você conseguindo lapidar, você consegue ali fazer ele jogar um pouquinho. Tem o TT, enfim, fora as opções de base. O Igão, zagueiro da base, enfim, são vários talentos nesse São Paulo. Então o São Paulo agora vai em busca de mais um título da Copinha. Você esteve no estádio do Morumbi nessa sexta-feira, estará na final contra o Cruzeiro, jogo que vai acontecer aí no próximo dia 25. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Bora trazer mais informações sobre o nosso querido tricolor paulista. Nesta sexta-feira, o São Paulo deve sacramentar a venda ou empréstimo de Alisson ao Corinthians. Os últimos detalhes já foram acertados na última quinta-feira, prévia antes do clássico do Corinthians contra o Santos, e a expectativa dessa sexta-feira tudo ser protocolado, e aí no mais tardar no final de semana o Alisson já assine contrato e seja confirmado como novo reforço do Corinthians. A gente ainda está apurando mais detalhes sobre esse negócio, mas o que eu posso cravar para vocês é que o São Paulo não queria sair de uma maneira negativa desta negociação. Até do que a gente conversa com pessoas do clube, havia uma impressão que tinha um movimento nas redes sociais de que estavam contestando essa negociação. E como houve o pedido do atleta, e aí o clima, o Alisson, na minha visão, tá? E aí é isso que eu estou falando, não são as fontes. Para mim, o Alisson está saindo pela porta dos fundos do São Paulo. Dessa forma de querer forçar, de querer ir para o rival. Alexander, eu estou falando, eu acredito que o Alisson está saindo pela porta dos fundos. Então, dentro do São Paulo, havia um entendimento de que o negócio tinha que acontecer, mas dentro dos seus moldes. A São Paulo enviou aquela contraproposta que a gente falou, né, de pouco mais de 1,5 milhão no empréstimo. O Corinthians quer parcelar esse valor, 2 milhões caso ele enfrente o São Paulo, e mais um bônus de 250 mil dólares, o que dá hoje 1,5 milhão também, caso ele jogasse mais 25 minutos 25 jogos por 45 minutos.
E aí o São Paulo entendia que era um valor justo, além da opção de compra que ainda iria colocar no contrato. Então essa negociação avançou na última quinta-feira e nessa sexta-feira deve ser sacramentada, tá? Então o Alisson, pelo que eu apurei, vai por empréstimo, com essa taxa sendo paga, e aí ele vai se tornar reforço do rival, por enquanto por empréstimo. Tá? Acho que finalmente se soluciona essa questão, né? Eu vou ser bem sincero, eu não negociaria com o rival. Né? Eu acho que não se negocia com o rival se não for algo vantajoso para você, sabe? Mas, enfim, por exemplo, na negociação Jackson e Pato, eu acho que até foi uma negociação positiva, né? Mas foi mais benéfica ao Corinthians do que ao São Paulo. Se o Pato tivesse vindo em definitivo ao São Paulo, aí poderia ter ficado elas por elas. Porque o Corinthians ficou com o Jadson, que é o jogador, e se tornou um ídolo dos caras, e o Pato jogou aqui, foi até bem na primeira passagem, né, criou até uma identificação, só que voltou e foi vendido por eles. Então, no fim das contas, o Corinthians que acabou saindo melhor nessa negociação. Então, eu acho que quando você se negocia com o rival, você tem que ter vantagem. Você tem que, ou pelo menos, ficar elas por elas. Um jogador para o outro que seja do mesmo nível. Um jogador por dois jogadores por um. Esse vai em venda, esse vai por empréstimo. Acho que você tem que ter muito cuidado quando você negocia com o rival direto. E aí vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Prometo ficar atrás dessa história para entender os valores. Mas o São Paulo tinha batido o pé de que não negociaria o Alisson se não fosse pelas suas condições. Tá? Então o Alisson vai reforçar o Corinthians aí nessa temporada e repito, na minha visão, o Alisson sai pela porta dos fundos do São Paulo Futebol Clube. Ele que há não pouco tempo tinha dado entrevista para a TNT, para o GE, falando que tinha se tornado São Paulino, tinha amado a torcida e tudo, e taraná, os juras de amor que a gente viu que foram palavras vazias e que 11 meses depois das entrevistas não se concretizaram. Se com 11 meses você muda o seu sentimento, uma coisa é mudar de opinião. Acho que não tem problema você mudar de opinião. Agora, com essa veemência, falar que não se vê jogando em outro clube do Brasil e tudo porque não tem a capacidade e não consegue buscar espaço dentro do São Paulo, perdi espaço, quero continuidade, trabalhe e vá buscar o seu espaço. É muito fácil falar que quer sair para o maior rival, ou maior rival, na minha visão não, para mim o Palmeiras é maior rival hoje do que o Corinthians, mas tá ali elas por elas e não há contestação se você achar que é o Corinthians. Mas sair para um dos maiores rivais dessa forma, forçando a barra, treinando separado, pedindo para sair, frustrando, enfim, não gostei muito dessa saída do Alisson, mas também, ó, o Alisson também na história do São Paulo também é um jogador que foi importante até nas conquistas, mas que, com todo respeito, também não vai ser de todo choro, não. Mas o que você acha disso tudo? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Aqui embaixo na descrição tem o link da Wallplay para você assistir a partida entre São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras? Palmeiras e São Paulo no próximo sábado às 6h30. Você faz o seguinte, você clica aqui no link, vai aparecer a opção para você escolher o seu plano. Se você escolher o plano mensal da HBO Max através da Wallplay, você vai pagar R$22, um pouquinho mais de R$22, só que aí todo mês a Wallplay te dá R$20 para você gastar no cinema todo mês. Então, né, se você gastar esse voucher, você fica ali com menos de R$2, você já garante ali todos os jogos do Campeonato Paulista, então não perca tempo. Aqui embaixo na descrição, olha o link da Wallplay, tá? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Rafinha está voltando. As negociações estão bem avançadas para o retorno do Rafinha. Ele vem para a vaga do Muricy Ramalho. Tá? O Muricy Ramalho deve confirmar a sua saída nos próximos dias. Até do que eu tenho de informação antes de sacramentar, o Macis gostaria de conversar com o Muricy Ramalho para entender algumas questões, para ver o parecer dele, para ver o que ele acha que deveria ter mudado e tudo. Mas o Muricy, mesmo com a troca na presidência, ele sente que a sua imagem está desgastada e muito vinculada aos diretores, à gestão que tem, né, sido mais capa de notícias policiais do que propriamente por questões única e exclusivamente do clube. Então, por conta dessa imagem desgastada, mesmo com a troca de gestão, o Muricy prefere neste momento ficar com a família. A pretensão inicial dele era justamente cumprir esse contrato e depois descansar. Ele vai antecipar. O Muricy Ramalho está se recuperando das cirurgias que ele fez recentemente e aí ele vai estar recuperado 100% e vai comunicar oficialmente a sua saída do cargo. E aí vai ser uma demissão do Muricy. O Muricy que pedirá as contas
ao São Paulo Futebol Clube. Com isso, o Maciz, entendendo o contexto, entendendo e ouvindo várias pessoas, ouvindo até pessoas que são líderes do elenco, ouvindo todas essas situações, partiu para cima do Rafinha. As negociações não estão fechadas ainda, mas estão muito bem encaminhadas para ter um desfecho positivo e o Rafinha poder retornar ao São Paulo Futebol Clube nessa coordenação de futebol. Lembrando que ano passado a gente trouxe com exclusividade que era um nome que seria cotado, que estaria sendo conversado, até na época era conversado porque não havia uma certeza da permanência do Muricy para 2026. Só que aí, como o Muricy ficou e o Rui Costa ganhou plenos poderes, aí no fim das contas acabou ficando elas por elas, inclusive Carlos Belmonte era um dos principais entusiastas da chegada do Rafinha em 2026. Então agora o departamento de futebol de São Paulo ficaria com o Rui Costa sendo o manda-chuva, sendo o diretor de futebol / executivo, o cara que além de cuidar do dia a dia, cuidaria também das negociações. O Rafinha ficaria no dia a dia. O Muricy Ramalho era um cara que fazia esse elo entre comissão técnica, elenco e também a diretoria. Então o Rafinha vai ser esse cara. E internamente acho que é um acerto, tá? O Rafinha, ele até hoje, ele comanda grupos de WhatsApp, ele conversa com o elenco. Mesmo fora do São Paulo, ele participa de decisões importantes. Ele saiu do São Paulo, mas o São Paulo não saiu dele. Então acho que é um nome que, de fato, vai agregar em muito caso seja confirmado. Rafinha é um jogador que vive o São Paulo e a gente precisa de mais pessoas que vivem o São Paulo e são profissionais. Ele era muito importante quando era jogador e capitão do grupo. Vamos ver e torcer para que nessa função, caso seja confirmado, ele também dê certo. Eu acredito muito que vai dar certo sim. Você está empolgado com essa possibilidade de Rafinha chegar ao São Paulo? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Só para fechar, Candansan é o árbitro da partida contra o Palmeiras no próximo sábado. Até no meio de semana eu falei, olha, que bom, hein? O Klaus vai apitar contra a Portuguesa. Então o Klaus, que de acordo com o Rafinha é palmeirense, não estará no Choque Rei. E aí até eu vou dar os créditos, o Felipe, membro do canal, ele chegou e falou, Alex, não comemore porque é capaz de Flávio Rodrigues de Souza ou Candansan apitarem a partida contra o Palmeiras. Tcharam! Matheus Candansan será o árbitro. Um árbitro que a gente não tem um bom retrospecto, que também dizem aí por aí, e aí não é confirmado, de que ele teria uma afeição, um afeto com o rival. Só que quando o Candansan está em campo, a gente também... E assim, é nos detalhes, né? Acho que o Maciz, ele teve uma reunião com o Reinaldo Carneiro, presidente da Federação Paulista, levou o jogo da Copinha na semifinal para o Morumbi. Teve um jogo importante contra a Portuguesa que foi apitado por um dos principais árbitros, mas o Candansan, rapaz, acho que vamos aos poucos, né? O São Paulo que não tem bastidor nenhum, não tem poder de bastidor nenhum, não tem força política nenhuma dentro da Federação Paulista e do Campeonato Brasileiro. Acho que o Maciz ele vai aos poucos, quem sabe, conseguindo isso, né? Não dá para se conquistar tudo logo de primeira, não dá para, né, logo já deixar tudo perfeito. Mas, meu amigo, Candansan na Arena Barueri, é de você tirar qualquer expectativa que você tinha, além do time ter sido derrotado agora contra a Portuguesa, mas é você tirar qualquer expectativa de você, de fato, ter um jogo que você pode conquistar 3 pontos, cara. É difícil, cara. O Matheus Candansan sempre que apita com o São Paulo, é o pênalti que é discutível. Se é a favor do São Paulo, não é marcado. Se é contra o São Paulo, é marcado. É um árbitro que o São Paulo não tem um bom retrospecto. É um árbitro que a torcida também já tem as suas reticências. Sabe, é difícil entender a Federação Paulista. Sabe, a Federação Paulista que fala muito de lisura do campeonato, tal, já não bastou a temporada passada, onde a gente foi eliminado num dos maiores escândalos, e olha que no Brasileirão conseguiram um escândalo ainda maior, que naquela época era um dos maiores escândalos da história do VAR, aí agora parece que em 2026, nada mudou. Candansan apitando um clássico contra o Palmeiras, no sábado, na Arena Barueri, no gramado de plástico. Cara,
Olha, eu ir pra minha sexta-feira pé da vida, porque parece que a pior decisão da Federação Paulista contra o São Paulo é sempre a próxima. Vamos torcer, orar, vibrar, ter fé que Tele Santana consiga nos abençoar no sábado para que o São Paulo vença dentro de campo e até, quem sabe, com erros da arbitragem, que contra o Palmeiras, Candançã, é complicado, hein? Mas enfim. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu hype e inscreva-se neste canal. Bora rumo aos 20 mil inscritos. Um abraço para todo mundo. Boa sexta. Mais tarde tem vídeo novo.